Fala, seguidores e adoradores. Doendo, palavra certa, Lacerda. Hoje, né, temos uma palavra certa para você, né? Certo que essa palavra vai falar com você, em nome de Jesus, né? Eu quero dar a paz do Senhor Jesus, né? E a palavra que o Senhor nos deu hoje se encontra lá no Evangelho, conforme escreveu João, tá? Evangelho de João, tá? Do apóstolo João, capítulo 1, versículo 42, tá aqui. O Senhor vem falando assim, né? Pra gente matar a saudade, depois de muito tempo, né? Sem falar a palavra, né? Aqui no YouTube, né? Vocês estão no YouTube aí procurando um vídeo meu de palavra. Agora sim, né? Chegou. E ela diz assim, ó, vai chegar no teu coração também, em nome de Jesus. E levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: Você é Simão, filho de João, mas agora será chamado Cefas. Cefas que quer dizer Pedro. Jesus mudou o seu nome? Se não mudou, ele vai mudar, porque ele mudou tantos nomes das pessoas. A pessoa, quando tem encontro com Jesus, né, conhece Jesus, quando é escolhido, né, e muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, né. Jesus, ele muda a pessoa completamente, desde o nome até a pessoa, porque a palavra do Senhor diz, né, que buscar o reino de Deus, sua justiça, os demais coisas serão acrescentadas, né. Venha do jeito que está, mas não permanecer do mesmo jeito. Há mudança, há transformação, e a transformação começa, né, de dentro para fora, né. Você é a nova pessoa, a nova criatura. Foi assim com tantos homens na Bíblia, né, com o apóstolo Paulo, foi com Jacó, que virou Israel, depois teve encontro, né, que Deus veio em forma de anjo, né, que fala Jacó segurou o anjo, né, tem muitos, né, historiador que fala que ele era Jesus, né, que Jesus no Velho Testamento vinha em forma de anjo, né, e no Novo Testamento ele veio em forma de homem, né, não teve situação ser igual a Deus, né, que veio Jesus, né, que Jesus é Pai, Filho e Espírito Santo, né, ele é Pai e Filho, né, é Deus em forma de homem, né, na terra, veio na terra, para mostrar tudo que a gente ia passar na terra. Então, tantas pessoas teve mudança, né, Abraão, né, Sara, mudaram o nome. E Jesus não fez diferente com esse rapaz, com Pedro. Pedro que era Simão, era chamado de Simão, né, filho de João, que era Simão, entendeu? Por causa da parte do pai, entendeu? O pai, gente, muitos aí não botam o nome do pai mesmo do filho, ou sobrenome, né? Encaixa no nome. E foi assim com João. Simão é da parte do pai dele. Então o pai dele botou o mesmo nome dele, que Simão, né? A gente vê que biblicamente, Simão é pai do Judas Iscariote, né? E pai do irmão também de Pedro, né? Que é o André, né? É pai de André também. E filho de Jonas, entendeu? Essa é a geração, a descendência de Pedro. Então Pedro herdou o nome, né? O sobrenome do pai dele, que era Simão, entendeu? Então Jesus, ele veio e falou para ele, né? Depois que Jesus estava juntando os primeiros discípulos, né? Que foi André, Filipe, Natanael, Pedro, o João mesmo, né? O outro apóstolo João, né, que estava no barco, né? Pescando. Ali Jesus começou a montar o primeiro ministério dele, né? O primeiro, né, time dele, o primeiro discípulo, apóstolo, né? Começou a formar ali, né? Então os primeiros apóstolos foi quem? Pedro, né? Que é pescador, João, que era pescador, André, que era pescador, né? Tudo irmãos ali, ó. Então Jesus já começou a montar ali o ministério dele, e depois começou a formar os outros, né? Até formar os 12 apóstolos, né? Então, né, Pedro foi um dos primeiros. Os últimos serão os primeiros, igual o apóstolo Paulo, né? Aquele que começou a boa obra é fiel para completar, né?
Jesus faz assim na nossa vida, estamos em uma grande obra, foi o que Jesus fez na vida desses discípulos, uma grande obra. Falou, ide fazer discípulo, igual nós somos, passou o ensinamento todinho, né? Aqueles 3 anos e meio na terra, não só para esses apóstolos, esses discípulos, para todos, e ficou para nós aqui na terra, né? Fazer o certo, fazer o bem, as coisas que agradam a Deus, curar, libertar, salvar, né? Ganhar almas para o reino, adorar o Senhor, né? Orar, jejuar, né? Que jejuar desde o tempo lá do Velho Testamento, mas Jesus falou vigiar e orai no Novo Testamento, para não cair em pecado e tentação, fugir da aparência do mal, né? Seja santo como eu sou, usado, né? Tremendamente. Jesus, até antes dele subir para a glória, ele foi ensinando, né? Os discípulos o que tinha, né? Passo a passo, que tinha de continuar fazendo, né? O trabalho aqui. Não é de voltar a pescar, não. Pescar peixe igual Pedro fazia, não. Né? Que tentou fazer, né? E tem pessoas que querem voltar no passado. O passado ficou no passado. Tem que pensar nas coisas para frente. As coisas velhas se foi, né? E tudo se fez novo, né? O passado foi largado no mar do esquecimento. Já esqueceu, já foi. Entendeu? Eles foram chamados para pescar almas para o reino, deixar de ser pescador de peixe, pescar alma. É o que nós temos que fazer aqui na terra, pescar almas, ganhar vidas, né? Para ter vida, vida em abundância, comer o melhor dessa terra, igual nós estamos aqui para comer o melhor dessa terra, né? Jesus prometeu, e é dessa terra, para reinar na outra terra, né? Na terra santa. Entendeu? O povo de Israel é assim, né? Então, Jesus, né, foi botando o nome de todos os apóstolos, tanto que os discípulos todinhos, né? Eles não eram apóstolos, né? Não imaginavam que ia seguir a Jesus, conhecer a Jesus, mas eles conheceram o que veio antes de Jesus, que foi o João Batista. Então eles ouviram falar, né? Muitas pessoas ouviram falar do Evangelho, da palavra de Deus, mas não segue o mesmo Deus que a gente segue. Mas a palavra foi proclamada, né? Chegou, foi ouvida, tanto que Jesus, né, a palavra do Senhor diz que ele vai voltar quando a palavra vier, né, em todos os cantos da terra, depois que vier em todo mundo. Né? Quando todo o povo, né, toda a nação ouvir a palavra do Senhor, ele voltará para buscar a igreja. Por isso ainda não voltou. Infelizmente tem países que ainda não chegou a palavra lá. Ainda não foi um missionário, não foi um pastor, uma pastora missionária levar uma palavra lá. Mas vai chegar em nome de Jesus. Nesses países aí que é difícil, né, de localização, de chegar lá, né, que é uma barreira imensa, né? Quando é para fazer as coisas de Deus, o inimigo tenta fazer de tudo para a palavra não chegar. Mas a gente tem que orar, falar, cair por terra, em nome de Jesus. E continuar falando do reino de Jesus, falando da palavra, falar de Jesus. Não se calar, porque esses países aí, ditador comunista, esses países aí que é comandado pelo governo, né, que acha que é a autoridade, a maior autoridade, Jesus quando veio na terra, Jesus já mostrou para aqueles romanos, para aqueles religiosos, que quem manda é Deus, é Jeová. Né? E Jesus veio para completar os mandamentos de Moisés. Ele não veio para tirar, abominar, não. Porque muitas coisas de Moisés, tempo de Moisés, vai continuar até hoje, os 10 mandamentos, né? Mas outras coisas acabou. Jesus veio com a graça, a misericórdia, a favor não merecido. Então, Jesus veio trazer a paz, não veio trazer a deserção, compreensão, entendeu? Ele é a paz que eu dou, o mundo não dá. Jesus, ele é amor, mas eu sou consumidor, entendeu? Ele também veio trazer espada, entendeu? Ele é advogado, ele vai vir como juiz, né? Então, Jesus veio assim. Ele veio para aqueles que ninguém pensava que ia ser nada, igual Pedro, pensava que ia ser nada. Muitas pessoas pensam que a gente não vai ser nada, não vai conseguir nada, não vai chegar em lugar nenhum. Mas Deus usa o roubo para confundir o sábio. Ele veio para aqueles que não são para confundir o que são. Veio para aqueles pescadores de peixe. Então pode vir para você também, o mesmo Deus hoje, o mesmo ontem, eternamente. Hebreus 13:8. Ele não muda, entendeu? Ele é imutável, entendeu? Então, Jesus, entendeu? Ele veio para você, veio por mim, morreu por você. Então, nós não podemos abandonar ele, porque ele nunca vai nos abandonar. Todo mundo abandona, entendeu? Pedro, né, os irmãos dele poderiam ter vários amigos, mas quando começou a seguir Jesus, perdeu vários. Só andou quem? Os discípulos, amigos deles de barco, né, que estava no time dele, que é o time de Jesus Cristo, né? Não tinha mais, que é assim, né? Amigo com dinheiro, para cerveja, para cachaça, o interesse tem um monte, mas depois
Igual Jó. Jó quando ficou duro, sem ter nada, cadê os amigos? Sumiu. Os que apareceu, né, os amigos dele só queriam criticar ele, falar que tá em pecado errado, não. Às vezes, para ser abençoado, tem que passar por uma dificuldade, entendeu? É necessário, entendeu? Para ter transformação, passar pela aprovação. Jesus passou, foi aprovado, foi atentado no deserto. Ele fez algo de errado? Não foi, não estava em pecado. Mas já mostrou que todo mundo que é cristão vai passar por tentação. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. E assim nós venceremos, em nome de Jesus. Mas, entendeu? E é o que nós temos que fazer, não deixar de buscar o Senhor. E aqueles discípulos não deixaram. Entendeu? Buscou até o final da vida deles. Morreram para o Evangelho, igual o apóstolo Paulo. Viver é Cristo, morrer é ganho. Entendeu? Combati o meu combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Entendeu? Então, Jesus, né, ele mudou o nome daqueles discípulos. Ele vai mudar o nosso nome. Entendeu? Você não será mais o mesmo, em nome de Jesus. O apóstolo Paulo era perseguidor, né, da igreja. E foi o maior montador de igreja e foi perseguido, né, pelas pessoas que ele, né, apoiava, começaram a criticar ele. E é assim, quando você está fazendo certo, as pessoas vão começar a criticar, entendeu? Porque você não faz as coisas ruins, agora faz as coisas boas. Então Jesus fez assim com Simão, né, que era filho de João, que era o pai dele, né, Simão, João, entendeu? Aí falou para ele, para Pedro, ó, teu nome não será mais Simão, não será mais o nome do teu pai, tá? Eu creio que, né, João, né, o pai dele teve parte do nome de João por causa do João Batista, que ouviu, né? Porque vai em geração, né? Vai ouvindo falar de Jesus Cristo. E assim, a gente vai partir e o evangelho vai continuar aqui até Jesus voltar. Então, nossa descendência, nossa geração vai falando do profeta que existiu na terra. Nós vamos ser exemplo, testemunha aqui na terra também, pelo bem, né, que a gente está fazendo aqui na terra. Vai ter recompensa, a coroa da salvação, né? Não se canse de fazer o bem, né? Faça o bem, né, enquanto há tempo. Buscar o Senhor enquanto se pode achar, enquanto há tempo, né? Faça tudo que for como fosse para o Senhor, para a glória do Senhor, né? Glorificar o Senhor, adorar ao Senhor. Foi o que os discípulos fizeram, é o que nós temos que fazer aqui na terra, não é só na igreja, não. Ah, hoje é domingo, dia da adoração, de adorar o Senhor na casa de oração, não. Adore em qualquer lugar que você estiver, tá? O apóstolo Paulo falou, não me envergonhe do evangelho de Cristo. Então não se envergonhe de ser cristão, não. Cristão é cristão em tudo que é lugar. Então falou seriamente Jesus, né, com Simão, que o nome dele ia ser Cefas. Ele não entendeu nada. O que é Cefas? Cefas quer dizer Pedro. E Pedro, o que significa Pedro? Que todo nome tem significado. O teu também tem. Pedro significa pedra, rocha. Né? E Pedro foi uma rocha, uma pedra de sapato no Senhor Jesus Cristo. Ele era o que mais perguntava, se interessava a saber mais sobre Deus, a palavra de Jesus, né? Queria mais sobre pregar, conhecer e proceder de mim, né? Que eu sou manso e humilde, né? Jesus falava e ele era um dos que mais se interessava, perguntava a Jesus, né? Queria ser igual a Jesus, conhecer a palavra do Senhor Jesus, queria crescer em graça e em conhecimento, igual a Jesus desde os 5 anos, crescia falando do reino. Então ele foi, né, usado, né, o inimigo, que o inimigo é assim, aquelas pessoas, o inimigo tenta usar, entrar na mente, mas Jesus, entendeu, repreende logo, entendeu, quando Pedro falou, né, negou 3 vezes, né, queria que Jesus não fosse morrer na cruz, se Jesus não fosse, seria igual quando Satanás atentou Jesus no deserto, ele ia quebrar o propósito dele, é o que o diabo quer fazer, quebrar o teu propósito, entendeu, quer que você não cumpra o seu chamado aqui na terra, entendeu, foi com Jesus Cristo e assim com você é com nós, né, não será diferente. Jesus falou, se odiaram, criticaram, né, caluniaram vocês, né, é porque caluniaram os profetas passados, é porque me rejeitaram. Falou que é assim, na terra é assim. Se o mundo te amar, é porque tem algo errado, você está ao contrário da palavra, né. Agora, se viver a palavra, né, muitos vão, né, zombar, igual zombaram quando os apóstolos lá em Atos 2,
ficaram, né, pelo Espírito Santo lá, né? E é assim, né? Pensa que é loucura, né? Entendeu? Mas nós cristãos somos loucos, né? Para quem não conhece a palavra, é uma loucura servir ao Senhor, fazer essas coisas, entendeu? Mas é melhor ser louco por Jesus do que ser louco para as coisas loucas desse mundo. Né? Não conformeis com as coisas desse mundo, transformei. Né? Mudança de mente. A gente já tem a mente cauterizada e fomos transformados. E foi assim, Pedro, quando tentou Jesus não fosse lá no culto do Calvário, lá na caveira morrer, né, crucificado por nós. Depois Jesus viu que quem estava atrás dele, não era ele que estava falando, era o inimigo, para impedir. Né? Mas pela glória do Senhor Jesus Cristo morreu na cruz, reviveu, né, ressuscitou, né? A morte não venceu, ele venceu a morte. E é assim, entendeu? É assim que Jesus quer que a gente faça. Entendeu? Então o Messias, né, que quando os discípulos viu Jesus, já chamou de